Eu entrava em campo sem alegria. Sem vontade. Sem vontade. Não só no campo. Em tudo na vida. Não tinha mais alegria pra nada. Motivação pra nada. Não tinha. É como se você perdesse a alegria, o prazer de viver. Fala galera, Papo Categoria. Dessa semana a gente está entrevistando um atacante, Thiago Ribeiro, jogador campeão do mundo, vice-campeão da Libertadores, já passou pelo Cagliari da Itália, Bordeaux da França, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e agora está aqui no Bahia. Em off a gente conversava, né, Thiago, sobre tempo, que treinador no Brasil não tem tanto tempo para avaliar um trabalho. Falando sobre tempo, como é que você avalia sua carreira do início lá atrás, lá no São Paulo, lá no interior de São Paulo, pela França e chegando até hoje no Bahia? Como é que você faz essa avaliação? Pra mim, assim, foi tudo difícil, né? Como é pra todos os jogadores. Eu nasci numa cidade chamada Ponte Gestal, 3 mil habitantes, imagina, interior de São Paulo. Você é rei lá, né? Então você é rei. Pode dizer assim, tem moral, né, na cidade, né? Com 15 anos fui pra Americana. Fiz um teste no começo de 2001, foi onde eu fui em definitivo, né? Joguei ali 3 anos, aí eu fui pro Bordeaux. Filho único, né? Minha mãe tinha sempre muita preocupação comigo, né? Me prendia, assim, de não deixar ficar saindo muito sozinho. Então, cheguei num lugar novo, uma vida nova, né? Um Tudo mundo diferente, novo. né? Então, confesso que às vezes, assim, cheguei até a pensar em Desistir? em voltar embora pra E casa. voltar? Mas a vontade de ser um jogador profissional falava mais alto. Sim. Aí eu me segurava, né? Procurava forças ali. Graças a Deus tudo caminhou bem, né? E sua carreira foi vitoriosa, né, Thiago? Logo rápido você foi parar, você foi revelado no Rio Branco, logo você foi pro Bordeaux da França. Agora, só um minutinho aqui. A gente esqueceu de brindar, gente. Não, a gente Peraí, aqui. é verdade, Por não, favor, verdade, né? verdade, Vamos lá, verdade. a gente Boa, tá com o Fabinho, Thiago finalmente. Ribeiro. Thiago Ribeiro, Boa, menino. exatamente. E você pulou do Rio Branco direto pro Bordeaux? Direto pro Bordeaux. Eu me destaquei muito nessa Taça São Paulo, né? 2004. Eu me lembro que teve um jogo do Sport TV que me elogiaram muito, né? Aí a partir daí eu subi pro profissional, que como eu tava suspenso contra o São Paulo, foi eliminado. Aí o Rio Branco foi eliminado pro São Paulo. Aí eu já fui pro profissional. No ano seguinte, profissional. Pra Paulista. estrear no Campeonato Paulista. Aí estreiei num derby contra o União Barbarense, Rio Branco e União Barbarense, né? Um Sim, derby. tá Fiz um gol, né? Um golaço ainda. Aí, se eu não me engano, foi no segundo jogo ou no terceiro jogo do campeonato. A gente jogou contra o Corinthians no Pacaembu. Eu fiz um gol também. Goleiro do Fábio Costa, Sim. naquela época, Sim. 2004. Mas me destaquei muito no jogo, com 17 anos. Aí foi onde começou a surgir o interesse de muitos clubes do Brasil e até do exterior. Foi onde veio a proposta do Bordeaux. E aí? Aí você se viu na França de repente. Aí acabei indo pra França. Com 18 anos já tava no Bordeaux. Mas vamos lá. 2005 no São Paulo. E aí, o que é que você lembra dessa época? Pra mim eu tava realizando um sonho, né? Porque sempre tive um sonho de jogar num grande clube do Brasil, né? De me tornar um jogador conhecido. E cheguei no São Paulo pra jogar com o Rogério Ceni, né? São Paulo tinha sido campeão da Tinha Libertadores. acabado de ser campeão da Libertadores, Amoroso, Grafite, Júnior, lateral, né? Então, assim, se pegar os jogadores mais experientes, né? Que era o próprio Amoroso, o Rogério, né? Sim. São jogadores que eu via jogar quando era criança, né? Então, pra mim, assim, era um sonho, né? Porque tá podendo jogar com jogadores que, quando eu era criança, Você via eu lá via na jogar frente. na televisão. Você torcia pra algum time na infância? Eu gostava de futebol, né? Gostava de assistir futebol. Mas, assim, meu sonho era jogar futebol. Não tinha um time. Não pegou assim. Não tava preocupado assim, eu quero torcer pra esse time e jogar queria nesse jogar. time. Não, eu queria jogar. Agora, você chegou no... Você que é admirador desse futebol mais tocado, mais jogado, de posse de bola, chegou no São Paulo de Muricy, que tinha uma filosofia bem diferente, né? Que era Muricy bom. que é de ter um jogo mais marcado, mais pegado, de jogar, aproveitar bem a bola parada. E vocês foram campeões do mundo com esse estilo de jogo contra o Liverpool e com a grande atuação de Rogério Ceni. Por que aquele time do São Paulo conseguiu ser campeão do mundo? Conseguiu vencer o E Liverpool? serviu de base para o tri brasileiro, né? Aquele time era muito bom, né? Muito bom mesmo. Na Libertadores, no título da Libertadores e do Mundial, não era o Muricy ainda, era o Paulo Autuori, né? Eu cheguei depois da Libertadores, tinha acabado de ser campeão. Verdade. Então eu não estava presente na campanha da Libertadores. Sim, né? Mas no- você foi pro Mundial, você no foi Mundial eu também. estava presente. Então, aquele time
né, que o Paulo Autuori... Montou. Na verdade, o Paulo Autuori já chegou com a Foi o Libertadores Cuca em que montou, andamento. Isso, Se eu não me exato. engano, não, foi o Leão. Leão. Leão era o treinador, foi pro Japão, se eu não me engano, foi treinar no Japão. Aí o Autuori chegou, se eu não me engano, nas semifinais, na Libertadores, foi campeão. Aí no Mundial, né, ele Deu 1x0 no Liverpool. Gol de Mineiro. terminou até o final de 2005, Isso. né, o Autuori foi campeão do mundo. Depois ele voltou, saiu Saiu e aí chegou o Muricy. E aí o Muricy já pegou o plantel, né, bem montado, já assim, um time entrosado, acrescentou mais algumas peças, né, trouxe mais alguns jogadores. E em 2006, que quando começou essa sequência de 3 títulos, né, 6, 7, 8, o pessoal falava muito da questão de 1x0, né, que o São Paulo ganhava de 1x0. Tinha uma defesa muito boa. Mas isso começou a partir de 2007. Porque em 2006, quando a gente foi campeão brasileiro depois de 15 anos, se eu não me engano, atropelava. tirou o São Paulo do jejum, o São Paulo levava gol, mas fazia muitos gols. E jogava um futebol vistoso, um futebol bonito, né? Então, a partir de 2007, Foi que começou a essa fama, ficar né? aquele jogo mais travado, ganhar de 1x0, né? Mas é um estilo também que deu Resultado e certo. consagrou, né? Aqueles 3 zagueiros, né? Não consagrou. passava nada por ali. Nenhum time, eu posso dizer assim, ó, desde que eu entendo de futebol, né, desde criança, acho que o São Paulo foi o único time que conseguiu se dar tão bem jogando com 3 zagueiros. Porque se Talvez põe seja 3 assim. zagueiros aí em outros clubes, é só crítica, né? Só Não crítica. encaixa tão E outro time também que tem tido sucesso com 3 zagueiros, nos últimos jogos eu não tenho assistido, não sei como que tá jogando. Mas nos anos que eu joguei na Itália, Juventus. Mas vamos lá, Thiago. Você passou por grandes clubes do Brasil. Se você tivesse que escolher seu grande momento aqui, qual teria sido? Olha, o meu melhor momento, até pelo tempo que eu estive no clube, que foi o clube onde eu joguei mais tempo, né, na minha carreira, foi no Cruzeiro, né? 3 anos. Fui artilheiro da Libertadores, vice-campeão da Libertadores, né? Vice-campeão brasileiro. Era para ter conquistado, digamos assim, os principais títulos, né? Passou muito perto. Passou muito perto, um vacilo, né? Perder para o Aquele Estudiantes em jogo do casa. Estudiantes. O que aconteceu ali, rapaz? O Cruzeiro Olha, nós empatou 0x0 na Argentina, né? chegou E bem no pro Mineirão, jogo, abriu o mas placar. no Mineirão a gente abriu o placar, o gol do Henrique, né? Isso. Porém, No segundo tempo, né? no segundo tempo. Porém, o time não estava jogando bem. Pelo contrário, o Estudiantes estava jogando melhor que a que o gente. Cruzeiro. O Fábio defendeu umas 2 bolas ali que o Estudiantes podia ter saído na frente. E esse jogo eu estava no banco, né? Porque eu tinha ficado um bom tempo afastado com lesão. Aí eu voltei no segundo jogo da semifinal contra o Grêmio. Contra o Grêmio, Né? Aí eliminamos o Grêmio, né? E aí fomos pra final contra o Estudiantes, né? E esse jogo, do segundo jogo do Mineirão, a gente não tava jogando bem. Eu achei o time, assim, E Verón tava muito... comendo a Verón, bola, eu né? achei o time muito apático pra quem tá jogando uma Na final de Libertadores. E tinha ido tão O bem no jogo de Estudiantes ida. ganhando as divididas todas. O Verón jogando muito Falar em solto. dividida, né? Pera aí, né, bicho? O Verón jogando muito solto, né? E mesmo assim saímos na frente ainda. Aí eu pensei, agora Vai chegar o não título. vai perder o título, né? Saiu na frente, mesmo sem merecer, digamos assim, né? Não tava jogando Mais pra futebol, isso. né? Mas futebol não tem muita justiça, né? Só que o que atrapalhou muito foi que logo que fez o gol, porque perdido por 1, perdido por 5, né? Os caras foram pra dentro. Os caras foram pra cima. O Estudiantes não tinha o que fazer. Só que eles deram assim, eu não gosto de usar essa palavra, muita sorte. Por quê? 2, 3 minutos depois, nem deu tempo deles entrar em desespero. Nem esfriou o corpo. Eles empataram. Empataram. Aí, ou seja, pra eles ali levar pra uns pênaltis, não era ruim, não. É. O Estudiantes estava jogando assim, no nosso erro. Sim. Não é aquele time que estava jogando pra querer a vitória. Ele, claro que queria ganhar. Mas tava Mas mais estava desesperado. se posicionando bem pra num erro nosso Aproveitar. tentar decidir. E aí depois do empate, aí foi nosso time que sentiu Ficou o gol. nervoso, né? Ficou nervoso. E aí acabou Tomou levando gol um de gol de cabeça. bola parada, um gol de cabeça e definiu o título ali. E aí você entrou no jogo, e você quando entrou no jogo, você quase mudou aquela história, né? Teve... Chutei uma bola na trave. Travessão, Travessão. Tipo, eu ficava no rebote, né? Ofensivo. Aí bateu o escanteio, o goleiro socou a bola pro meio da na área. área. Eu tava ali fazendo a meia-lua. Do jeito que a bola veio quicando, o jogador de Estudiantes veio babando. Aí eu falei, se eu for dominar essa bola aqui vai e dar uma perder, porrada. aqui, pode tomar um contra-ataque. Eu fui pra chutar a bola
chutando a bola, imagina, a bola vem assim, ó, quicando. Mas ela vem gostosa, Eu fui desse jeito, chutar. ela vem eu gostosa, já pra fiquei chutar. imaginando assim, meu Deus, eu vou chutar essa bola Vai no pagar. lá na torcida. Só que do jeito que eu deitei o corpo, que eu bati nela, você percebe quando pega na veia, né? pega direito. Ela saiu fazendo a curva, eu já ia saindo pra comemorar, ela explodiu no travessão. Ali eu falei, não é o... Não é Não, o dia. dia. Mas eu queria saber de você, uma avaliação sua da sua passagem, dos seus jogos pelo Bahia, o que foi que aconteceu, que você não rendeu tudo que a torcida podia esperar. Eu queria saber de você exatamente o que é que Até você... porque fomos testemunhas de uma expectativa muito grande. Quando você foi contratado, a torcida do Bahia vibrou demais com a contratação. Realmente abriu assim uns... Foi até inesperado por um jogador do seu esperava, calibre, do seu calibre. vir jogar na Série B. Não, sabe o que que é? É assim, a minha passagem aqui no Bahia durou apenas, eu tô aqui até hoje, né? Mas pode dizer assim, o tempo que eu estive no grupo, Jogando. né? Jogando, 3 meses, né? Então assim, muito curto, né? Muito curto. Eu tenho total consciência que o meu rendimento nesses 3 meses foi muito aquém, né? Muito abaixo do que eu posso. Sim. Posso dizer assim, que eu não joguei nem 50% do que eu poderia Teria ter jogado, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Porque eu nem comentava isso antes, né? Isso aí eu guardava pra mim, pra minha família, né? Até porque é um assunto delicado, né? Eu passei por uma depressão muito forte a partir de outubro de 2014. Então, a minha reta final no Santos, os meus quase 1 ano de Atlético Mineiro e esses meses aí Do Bahia. no Bahia, eu estava muito aquém da minha forma física. No Atlético, se você analisar os 11 meses que eu fiquei lá, quase 1 ano, os números, eu fiz 10 gols Sim. em 30 30 e poucos jogos. 3 jogos, não sei ao certo assim. Então, se for ver em questão de média de gol, não foi Não foi Tão ruim. ruim. Gosto de fazer os gols, é lógico, mas eu gosto de jogar bem. Sim. No Atlético eu fiz meus gols, mas Mas- o meu desempenho não me agradou muito. Eu daria uma nota 6, uma nota regular para o meu rendimento no Atlético. Justamente por quê? Por causa desse problema. Eu fiquei muito abalado, né, psicologicamente, emocionalmente. Isso me afetou muito, né? Eu perdi 7 quilos no Santos ainda, quando Sim. começou a ter origem. Eu já sou magro, imagina com 7 quilos a menos. Então, quando eu voltei, eu sempre fui um jogador, fisicamente falando, acima da média. Sim. Porque nos próprios testes físicos que a gente faz, né, quando se reapresenta na pré-temporada, os meus testes físicos estavam sempre entre os 3, 4 melhores jogadores, né, mais bem Condicionados. condicionado. E essa resistência que eu tinha, essa velocidade, Foi embora com esses 7 perdeu. quilos que você Não, perdeu. quando eu voltei a jogar no Santos, quando começou o problema, eu fiquei 2 meses e meio Sim. afastado, me tratando disso. Quando eu voltei a jogar, eu dava 3 voltas no campo, Já tava no cansado. trote, eu já estava cansado. Eu não conseguia, aquela força que eu tinha de movimentação, eu não conseguia repetir Sim. aquilo. A minha velocidade, aquela força de arranque, de Explosão. explosão, de fazer a diferença naqueles metros finais, eu perdi desde a época de Santos. E o principal, eu entrava em campo sem alegria. Sem pra vontade. sem vontade. Não só no campo. Em tudo na vida, não tinha mais alegria pra nada. Motivação não pra tinha. nada. Não, não tinha. É como se você perdesse a alegria e o prazer de viver. Ô, Thiago, você falando disso tão abertamente aqui pra gente, dá a entender que você tá recuperado, pronto. Não, eu Você tô- fala tranquilo Tô sobre recuperado porque hoje eu falo sobre isso, por quê? Porque graças Você a Deus, superou. Deus me ajudou que eu superei isso, porque se eu tivesse ainda passando por esse problema, eu não iria expor isso em público, entendeu? Isso você me permite perguntar, o que foi que aconteceu pra você Não cair nessa tem, depressão? não tem. As pessoas, a psicóloga no Santos me fez a mesma Procura pergunta. sempre um fato, uma Quando, coisa eu, assim, quando né? eu comecei a passar por isso, a psicóloga perguntou pra mim, Thiago, mas o que aconteceu pra você tá? Aconteceu algum problema em alguma área? Eu falei, não tem problema nenhum. Você acordou num dia e... Simplesmente assim, do dia pra noite, literalmente do dia pra Não. noite, eu comecei a me sentir estranho, sozinho. Desmotivado. Não, até Triste. então não. Uma tristeza, assim, aqui eu percebi que aquilo começou a aumentar. Quando eu vi, eu já estava nessa situação. Aí me encaminharam para psicóloga, me encaminharam pro psiquiatra, né, para fazer uma consulta, né?
Me deram uns medicamentos para acalmar, porque eu Sim. fiquei muito Você fica nervoso? nervoso, agitado, sabe? Só quem passa por isso consegue Tem a dimensão do que entender, A né? dificuldade que é isso. né? Da Por gravidade. exemplo, eu antes de passar por isso, se eu visse alguém falar disso, Você achar que era besteira. eu poderia ouvir e falar assim... Isso não pode acontecer, como é que isso acontece tipo com alguém, assim, né? eu não tenho... E tem muita gente que não trata com a devida seriedade, como um problema clínico mesmo. Quem nunca passou por isso pode olhar e falar assim, mas estranho, né? Sem motivo nenhum isso Nada, acontecer. Mas é só quem passa mesmo, porque... Pra entender Pra o que entender, porque senão fica uma coisa que não dá pra entender. Só quem passou que entende mesmo. Então, isso me afetou muito, entendeu? Aí me deram remédios pra procurar pra ajudar a dormir melhor, né? Aham. Eles influenciaram no seu desempenho também, os remédios em si, não? Não. Pelo contrário, não surtia efeito nenhum. Me deram uns remédios pra dormir e digamos assim, um calmante. Eu fiz 9 meses de tratamento. Eu saí... Eram ansiolíticos, né? Pra ansiedade. Exato, é isso aí mesmo. Tomava, saí do Santos, fui pro Atlético Mineiro, ainda continuei tomando durante lá os 9 meses do Sim. tratamento. Não surtia efeito. O que surtiu efeito pra mim foi logo quando eu comecei a passar por isso, né? É isso que eu pergunto, o que fez você se recuperar? A fé. Fé em Deus, porque eu senti vontade de ir para a igreja. E desde que eu comecei, né, me apegar em Deus, né, acreditando que eu iria sair daquela... desse estado, graças a Deus, Deus me saiu. abençoou. Mesmo com o afastamento, você... Não, claro que eu tô triste pela questão, assim, de não estar jogando. Mas o afastamento não voltou nada da depressão? Não, nada do tipo, não. Porque eu tô usando tudo isso para me fortalecer ainda mais, né? Você achou justo o afastamento? Olha, eu sei que o meu rendimento não vinha Foi aquém do que se esperava. como eu gostaria Sim. que fosse, né? Foi aquém. Mas assim, igual eu vi algumas coisas falando sobre falta de compromisso, né? Quando analisando isso. Não, em momento algum eu demonstrei falta de compromisso. Você acha que você deu azar no Bahia? Não. Quando eu cheguei no Bahia, o time ainda não tinha muito entrosamento, né? Um time muito novo, um time novo. irregular. Um jogo jogava bem, outro jogo ia muito mal. Então, tem também a questão do quê? Entrosamento. Não tinha entrosamento. Você ainda. chegou a falar com o Guto para tentar um retorno, ou alguém da diretoria? Você tentou uma conversa? Você, o seu lado, tentou alguma coisa? Nunca falei com o Guto. A única vez que eu falei com o Guto, desde que eu fui afastado, ele não tinha Não é decisão nada minha. a ver com essa decisão de afastamento, que foi coisa que veio da diretoria. Só isso que ele falou comigo. Como é que você foi comunicado do afastamento? O Ney Pandolfo, né? Sim. O diretor me comunicou do afastamento. Eu disse que tudo bem, que eu entendi, né? Mas é aquela coisa, hoje o principal de tudo, eu fico triste pelo lado de eu não estar Ajudando, né? podendo jogar, fazer o que eu gosto, né? E ajudar. Mas, como eu falei, eu estou usando isso para me fortalecer, porque tudo serve de experiência, né? Na vida. Eu entendo a frustração da torcida, porque eu construí uma carreira e a torcida ficou muito eufórica, né? Quando eu vim para cá. Eu hoje, o principal, me sinto bem para jogar. Se o Bahia falar comigo, Thiago, você vai ser reintegrado. Então você espera que parta de lá, da diretoria. Porque né? foi a diretoria que me afastou, então, se eles tiverem interesse na minha volta, né, eles teriam que me Mas como comunicar. você falou do lance do comprometimento, que saiu em alguns lugares que você não teria comprometimento, será que talvez não falte isso, você se prontificar para o time, ou você acha que não? Não, Que é mas um sabe por dever quê? da diretoria? Não é questão assim... Claro que eu poderia falar com eles assim, sem problema. Agora, tem que ver o interesse, porque não Eles adianta te o Thiago Ribeiro querer voltar e eles falar, não, Thiago, a decisão já foi tomada, não é verdade? E você fica treinando, cumprindo o seu itinerário lá, se recuperando, e você não existe uma conversa sobre os próximos passos ainda sobre isso. Você está cumprindo o seu horário eu tô lá, cumprindo o time fazendo o itinerário dele. Estou cumprindo o meu contrato, né? Tem minhas obrigações, vou lá, treino. Mas o principal de tudo é que eu me sinto bem hoje. E os jogadores não podem pedir esse retorno seu?
Tipo, poder até pode, mas é complicado, né? Quando a diretoria toma uma decisão. Para um subordinado Você vai pra pedir superior, pro patrão, né? Digamos assim, né? Colocar outro Fica pra uma jogar. coisa meio... O Bahia sabia que você estava com se recuperando de um processo depressivo? Não, nem o Atlético sabia. E quando você foi afastado, o que é que foi alegado pra você para dizer assim, ó, você não vai nem treinar? Não, essa questão da falta de comprometimento eu fiquei sabendo através da imprensa. Pra mim não falaram nada. Falaram assim pra mim, ó, não deu certo, né? O Ney De uma Pandolfo- forma meio que definitiva, sugerindo algo definitivo, não deu certo? O Ney Pandolfo, né, falou comigo que não deu muito certo, tal, a gente tomou essa decisão. Não deram pra mim um motivo específico, né? O fato de você ter um salário alto, né, no elenco, você acredita, porque foi ventilado isso também, que pode ter gerado um tipo de ciúme no Se elenco, atribuiu a declaração a Danilo Pires com relação ao seu salário, que ele que não vai você correr não pra estava jogador. rendendo. Isso é de especulação acordo também, com- né? É uma especulação, mas você pode Sentiu algum tipo de sentiu alguma ciúme diferença? de elenco? Não, eu penso o seguinte, não, isso aí não, sabe por quê? Eu penso assim, cada um tem seu salário, não é verdade? Problema de quem paga o salário. Problema de quem paga, e se o jogador quer ganhar mais, que jogue, que entre em campo e demonstre que mereça um salário melhor, não é? Esse negócio aí, pra mim, não faz muito sentido, né? Porque, então, se for assim no Barcelona, ninguém vai querer correr pro Messi. Porque Quando as coisas não dão certo, né, é normal que comece a Procurar se sempre até especular, uma procurar justificativa, um uma motivo. teoria, alguma coisa assim, e isso deve ter sido ventilado talvez sem muito embasamento. Foi ventilado, não sei se foi você que deu essa declaração, que você quando estava vindo do Atlético por Bahia, que pegou muita gente de surpresa, Obrigado. a sua contratação, que Dorival no Santos, quando soube que você estava indo, lhe chamou para jogar no Santos. E você disse assim, não, eu dei minha palavra ao Bahia e vou jogar no Bahia. Procede? Isso aconteceu, e se isso aconteceu, você se arrepende por algum momento de ter vindo ao Bahia? Não, aconteceu sim. O gerente, né, me ligou, o Dimas, né, que Gerente veio- do Santos. do Santos, desde a época que eu tava lá, né, já era o gerente, falando que o Dorival queria falar comigo. Sim. Aí passou o telefone pro Dorival, o Dorival falou comigo, falou que queria que eu voltasse pro Santos, né? E eu falei, Dorival, fico feliz, né, com o interesse teu, mas um dos motivos pelo qual saí do Santos não foi por questão técnica, foi por questão financeira. O Santos vinha passando por uma situação financeira Apertada. difícil, então esses jogadores com salários mais altos, todos estavam Sem E receber. atrás. saindo, né? Que atrasou o salário, Sim, que sim. saiu na mídia, tudo. E eu falei, Dorival, o problema aí é financeiro, né? Eles falam que o meu salário aí tá fora do teto, né? Que eles estipulou. E eu também já tô falando com o Bahia, né? Já dei A palavra o que... meu ok lá, né? A minha palavra para as coisas se desenvolver aí. E foi isso que aconteceu. Ele disse que, não, eu vou falar com o pessoal aqui, né? Ele até chegou a falar isso. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu já sabia que era uma coisa assim, fora da realidade lógica, do né? Da Santos. realidade, porque por mais que o treinador queira, quem dá a última palavra é o caneta presidente, lá, né? E como eu também já tinha dado a minha palavra Sim. pro Bahia, outro clube também me procurou. Foi Vai Vitória, falar, né? Vitória? Não, não foi Vitória, não. Vitória chegou a lhe procurar alguma vez, não? Não. Não? Não, Vitória me procurou. Antes Ah. eu vim pro Bahia. Sim. Antes eu vim pro Bahia. Um mês antes, coisa assim. Qual foi outro clube que ele procurou? O Botafogo. Botafogo? Pessoas ligadas também ao Vasco me procurou. Uhum. Então, ou seja, eu tinha... Antes do Bahia? Antes do Bahia. Na- E você preferiu o Bahia? Eu vim pro Bahia, exato. Aí, como eu já tinha palavrado tudo, né? O Bahia falou com o Santos que pagava o meu salário. Então eu peguei e vim pro Bahia. Você se arrepende Não me arrependo, não. por tudo que aconteceu? Não, mas tudo é aprendizado, né? Eu não tenho dúvida, como eu falei, tenho muita fé em Deus, que se eu voltar pro Bahia, eu vou render o que eu posso. E se não voltar pro Bahia, pro próximo clube que eu for, vou ser o Thiago Ribeiro, que eu sempre fui. Então aqui no Bahia, como você disse, se não foi, é porque não era pra ser? Não era pra ser, e se for pra voltar, vai voltar, né? Deus é que sabe de todas as coisas. O importante de tudo é que hoje eu me sinto feliz, alegre, principalmente fisicamente recuperado. Faltam 7 jogos, né? Isso. Pra acabar o campeonato. Se o Bahia falar pra mim, Thiago, Tiver jogo segunda-feira, você tá pronto pra- você vai ser reintegrado, eu vou voltar, vou me esforçar ao máximo e eu tenho certeza que o meu rendimento Vai ser melhor. vai ser
No normal, o meu rendimento normal, como sempre Que foi. não foi aquele Thiago Ribeiro que a gente acabou vendo Exato, aqui no não. Bahia. O Thiago Ribeiro que passou aqui pelo Bahia nesses 3 meses que eu estive no elenco, foi o Thiago Ribeiro mais abaixo da minha carreira. Foi o seu pior momento? Pode-se dizer que foi o pior momento, quando eu não consegui render, mas tudo por questões físicas. O meu físico não adianta, você pode ter talento, mas se fisicamente você não tiver bem, hoje, para mim, o jogador mais talentoso do mundo é o Messi, Sim. né? Se o Messi perder a força dele, a velocidade dele, Aí, cara, esquece. ele com a bola no pé, você vai ver o Messi deixar alguém na cara do gol, você vai ver ele fazer um gol, Mas ele não vai ser aquele mesmo mas Messi aquela de- força de levar os marcadores não vai ter. Então, o jogador, assim, 70% é a parte física.